O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, anunciou que deve incluir um policial armado em cada uma das 1.053 escolas da rede estadual de ensino. No entanto, a ação ainda precisa ser aprovada em forma de lei. Ainda de acordo com o governador, a inclusão dos agentes deve custar 70 milhões de reais anuais aos cofres públicos. A decisão ocorre após um ataque a uma creche em Blumenau que deixou 4 crianças mortas. Mas com você, Roberto Mota, nossa voz aqui da Segurança Pública na bancada. Com a análise, Mota, pode ser uma medida eficaz? Os governadores são responsáveis pelas polícias estaduais, né? A Polícia Civil e a Polícia Militar. Cabe aos governadores, junto com os seus secretários de segurança, os chefes das polícias, fazer uma avaliação da situação e decidir quais são as melhores medidas a serem tomadas. Isso varia de lugar para lugar, de escola para escola. Esse é um assunto que deve ser tratado com muito, muito cuidado, porque, conforme a gente já conversou aqui, nesse tipo de crime se verifica o fenômeno do contágio. Pessoas desequilibradas capturam essa ideia e podem decidir usar isso como forma de ganhar notoriedade, para não falar daqueles que não têm mais o que fazer e ficam criando boatos nas redes sociais. Nos últimos dias, as pessoas ficaram apavoradas, né? Todo mundo que tem filho, nos últimos dias, ficou muito preocupado. Agora, o mais importante, e aí isso eu falo porque eu testemunhei muitas conversas nas redes sociais e entre pessoas, o brasileiro precisa entender uma ideia que está na base da solução da nossa crise de criminalidade. A culpa do crime é do criminoso, não é da televisão, não é de games violentos, não é do bullying, não é das redes sociais. A culpa do crime não é da desigualdade, nem da falta de oportunidades, nem do capitalismo, e a culpa do crime não é das armas. A culpa do crime é do criminoso, que deve ser punido de forma proporcional à gravidade do crime cometido. Não adianta nada fazer ações voltadas à cultura da paz. Quem quer cometer um crime vai ignorar esses projetos fofos. Não adianta uma política nacional de enfrentamento à violência nas escolas, porque violência é a palavra errada. A gente está falando de crime. É isso que tem que ser enfrentado. E não, a gente não vai enfrentar o crime no Brasil liberando 150 milhões de reais. Isso é uma piada. O problema do crime no Brasil não tem nada a ver com verba. O problema do crime no Brasil tem a ver com impunidade. E você, Zé, acha que é válido esse investimento? Não vai sair barato, né? A previsão do governador de Santa Catarina, caso aprovada a medida, é de um custo de 70 milhões de reais por ano. Mas você acha que é um investimento válido, Zé? Ô, Vitor, ontem eu conversava com integrantes da Comissão de Segurança Pública, né, e contra o crime organizado. Essa comissão que hoje tentou fazer audiência com o ministro Flávio Dino. E pelo menos foram 4 deputados apresentaram uma proposta de lei tornando obrigatória a presença de um guarda armado em todas as escolas do país, inclusive as privadas, as escolas privadas, públicas e privadas. Já existem em alguns estados, como aqui em Brasília, por exemplo, né, o batalhão escolar. Em Minas Gerais, Zema já declarou, hoje eu recebi de lá informações, inclusive vídeos, dizendo o seguinte: a Polícia Militar, a partir de agora, vai fazer rondas e destacar pelotões especiais para proteger as escolas. Isso é fundamental, esse tipo de segurança é fundamental. Aqui existe um batalhão, Rio Branco, que é para proteger as embaixadas. Existe um batalhão escolar para proteger as escolas. Isso é fundamental, não precisava nem esperar isso aí que aconteceu. Essa história de segurança das escolas públicas e privadas, a gente já vê que há uma demanda muito antiga. Então, assim, é uma decisão do governador Jorginho Mello, que muito bem traduz esse sentimento de segurança, mas a ideia é aprovar no Congresso Nacional essa lei, obrigando também as escolas privadas a fazerem esta segurança.
ela é necessária. E mais, é preciso integrar a segurança pública para que não fique pensando que a violência existe só nas escolas. A violência existe. Se falar, matam muitos negros no Brasil, é verdade. Mas matam muito tudo no Brasil. Matam muitos homens, muitas mulheres, muitas crianças. Porque a violência está em alta no Brasil e é preciso tomar uma providência para interromper esse ciclo. E a grande preocupação do governo, a indignação do governo é com as mídias sociais, não é com a segurança. E você, Dantas, considera acertada essa medida do governador Jorginho em Santa Catarina? Olha, a gente já discutiu o fundo, né, o pano de fundo de todo esse problema em outros programas. O Mota relembrou aqui, nós temos um ecossistema de impunidade e de incentivo ao crime. Naturalmente, todo tipo de ação que possa minimizar o risco para uma criança que está na sala de aula tentando aprender, se formar, ele é válido. Mas isso precisa se dar de uma forma muito bem planejada, de uma forma integrada com os municípios. Eu, inclusive, encontrei ali no Congresso hoje o prefeito de Palmeira dos Índios, lá em Alagoas, e veio me relatar que ele está implementando, com dinheiro do Fundeb, inclusive, não é dinheiro novo, é dinheiro que já está programado, dinheiro do orçamento, esse tipo de patrulha escolar, usando, inclusive, parceria com a Guarda Municipal. Só que ele vai fazer isso, naturalmente, nas escolas públicas, 52 escolas que existem lá nesse município importante de Alagoas. Escolas privadas têm a sua liberalidade de ter proteção, de não ter proteção, de ter uma segurança, de ter portão, de não ter, de ter muro, de não ter. Claro que é bom você criar algum sistema mínimo ali, algumas balizas mínimas de segurança que possam ser utilizadas e implementadas, mas que naturalmente também não possam impactar tanto na mensalidade, né? Porque senão você começa a inviabilizar os negócios em si. Medidas de prevenção precisam ser tomadas, mas elas envolvem também outro aspecto que não é simplesmente da segurança pública. Nós tivemos relatos, tivemos casos como o do garoto que matou a professora, né? Um menino que sofreu bullying, que estava com um surto psiquiátrico aí, e que precisava ter o apoio necessário. Eu até conversei com o prefeito, falei, por que vocês não implementam, não colocam, né, na escola um auxílio ali psicológico, uma psicóloga mesmo para fazer esse tipo de acompanhamento? Eu busco isso, quando vou ver escola para minha filha, tem psicóloga. Por quê? Porque sempre vai ter, né? Você vai ter pessoas, crianças que vêm de origens diferentes, de famílias diferentes, às vezes desestabilizadas, às vezes a criança está com algum problema que ela não recebe o tratamento adequado, o olhar adequado, e isso acaba escalando para um surto, né? Então, é um tema muito complexo para ser tratado de forma sensacionalista ou de forma assim, né, desses planos emergenciais, né, como o Flávio Dino anunciou, liberação de dinheiro para fazer, para desfazer. É uma coisa que ela é um pouco mais profunda. E ela, voltando lá no início, ela envolve um complexo social, socioeducativo, de segurança pública, envolve muita gente, muitas autoridades diferentes, em diversos níveis da sociedade. E é um problema também cultural. Deixa eu ouvir o Pavinato também, que acha da ideia. O Dantas tem absoluta razão, isso é um problema bastante complexo. E a gente não pode cair na esparrela, como fez criminosamente, no meu ponto de vista, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, que poderia ter continuado calado, como fez nesses 100 dias, teria feito muito melhor, que reduziu esta questão ao embate entre armamentistas e não armamentistas. É uma questão complexa? E do meu humilde ponto de vista,
Vitor e meus queridos colegas, isso começa com saneamento básico. Porque quem não tem moradia, água e esgoto, não está nem aí para educação, para carreira. Tem muita gente que se salva porque o brasileiro tem boa índole. Mas a gente vai continuar tendo muita gente atraída para o crime enquanto a gente não tiver dignidade. E o que Lula fez para essa dignidade? Ao invés de levar cano para o novo marco do saneamento, ele jogou excremento nessa questão. Então, resolvendo, ele não está. 70 milhões é alto. Em São Paulo, gastaria-se 30 milhões, porque o piso em Santa Catarina é maior. Mas, de qualquer forma, 70 milhões, 30 milhões, isso é muito mais do que os 150 milhões que Lula prometeu. Prometeu sem querer cumprir, do Fundo Nacional de Segurança Pública, que daria R$ 838 por escola, ou, se for considerar só a pública, R$ 1.032 por escola pública. Você não paga uma hora de um guarda nessa escola. E ele vai tirar esse dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública? Ele tinha acabado de prometer no dia anterior que ele ia doar dinheiro de lá para as delegacias da mulher. Ou seja, vai tirar dinheiro de onde? Bom, só para eu encerrar, eu acho que a seriedade desse debate tem passado so far away da tecnicidade. Pois não, Zé, para a gente fechar. É só para dizer que, se não cometeu injustiça, o deputado Igor Canário, do União da Bahia, que apresentou o projeto exigindo, inclusive, um controle através de escanear as pessoas dentro de um raio-x na porta das escolas. É o Igor Canário, que é o autor dessa proposta de lei que conversei com ele ontem.